Boa tarde, bem-vindos ao painel do ODS 15, Vida na Terra. E a gente está aqui para discutir hoje com três panelistas, né, o que tem sido feito para proteger os nossos recursos naturais. Meu nome é Marcelo Stable, eu sou pesquisador do IPAM, Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, e a gente tem trabalhado na Amazônia há 26 anos para criar um modelo de desenvolvimento sustentável para a região, em que a gente consiga fazer a conservação aliada aos meios de vida sustentável e a conservação dos ecossistemas e desenvolvimento econômico com produção. Temos aqui hoje conosco o Virgílio Viana, da Fundação Amazônia Sustentável. Depois teremos a Paula Torres, que é da Rainforest Alliance. E, por último, teremos o José Sioca, que é da World Animal Protection. Espero que vocês curtam, a gente deve estar aqui por mais ou menos 1 hora. E eu gostaria de chamar, então, para começar, o professor Virgílio para falar para a gente um pouquinho da Fundação Amazônia Sustentável e dos desafios e soluções que ele vê com o trabalho dele. Muito obrigado. Muito obrigado, Marcelo. É um prazer estar aqui nesse evento da NTICS. E o tema do ODS 15 é um tema muito especial para mim por diversas razões. Talvez uma das principais seja o fato de profissionalmente ser um engenheiro florestal. Então, o tema da proteção das florestas, proteção dos ecossistemas naturais é algo muito próximo da minha vida profissional. Tem uma outra relação também muito próxima, que é o fato de ter tido a oportunidade de colaborar com o Open Working Group on Forests, que ocorreu no âmbito das Nações Unidas, quando foi desenhada a estrutura dos ODS e fui chamado como um especialista desse grupo de trabalho, que foi presidido à época pelo embaixador da Hungria. E talvez a gente possa dizer que esse seja um dos principais ODS de todos, porque ele fala exatamente sobre a manutenção, a manutenção das condições da vida na Terra. E o foco principal é floresta, mas ele vai um pouco além disso para considerar todos os ecossistemas terrestres naturais. E, portanto, manter a vida na Terra é algo essencial para o futuro de todos nós. Nós vivemos hoje, do ponto de vista planetário, um cenário extremamente desafiador para alcançar as metas do ODS 15. E isso é evidenciado nas estatísticas de desmatamento e de empobrecimento dos ecossistemas. É importante olhar esses dois lados, não só a perda de área, mas também a perda de qualidade desses ecossistemas. E isso, no caso brasileiro, se aplica de uma maneira mais clara na Amazônia, mas não só. Nós temos um processo sério de perda de áreas de cerrado, de caatinga, de Mata Atlântica e também de pampas e do Pantanal. Os principais biomas brasileiros hoje estão em processo de desmatamento, de perda de área e de empobrecimento. Os grandes incêndios florestais representam talvez a face mais visível disso. Mas uma outra dimensão muito relevante é a desertificação na Caatinga e no Cerrado. Nós temos um processo seríssimo no Nordeste brasileiro e em partes do Sudeste relacionados a isso. Portanto, o desafio é enorme. Mas essa sessão aqui ela está focada não apenas em levantar a importância e a dimensão do desafio que temos, mas focar muito nas soluções. E eu falo aqui de algumas das coisas que nós temos trabalhado na Fundação Amazônia Sustentável. Para quem não conhece a FAES, pode ter mais informações aí na internet, no nosso site, etc., Instagram, Facebook e tudo mais. A FAES é sediada em Manaus, é a maior organização da sociedade civil baseada na Amazônia, já há vários anos,
e nós trabalhamos com a pegada de fazimento, de fazer. E temos um pequeno componente na área de políticas públicas, de mobilização, estudos, pesquisas, etc. O nosso foco principal é chegar na ponta com ação e chegar com fazimentos voltados para esse desafio, não apenas de manter a floresta em pé, mas de gerar prosperidade de uma maneira mais ampla. A nossa estratégia de trabalho está alicerçada no que nós chamamos de uma visão sistêmica. Ela envolve os 17 ODS que aterrissam no nosso mundo amazônico em 8 eixos principais. Nós temos a educação, a geração de renda, a infraestrutura, a saúde, pesquisa e geração do conhecimento, a transparência, e esses eixos eles estão estruturados com base num processo de planejamento e gestão participativa. Então, nós fazemos anualmente, quer dizer, fazíamos, antes da pandemia, cerca de 150 oficinas, envolvendo cerca de 10 mil pessoas por ano, em processos de gestão participativa. Com a pandemia, a realidade, nós conseguimos nos ajustar de maneira muito rápida e hoje a gente tem um processo que está muito voltado para o uso de postos de conectividade no meio da floresta. Nós estamos com 100 postos de energia solar, conexão com a internet e articulação com as comunidades locais, que nos permite trabalhar de uma maneira remota razoavelmente bem. Então, é um contexto muito novo. Nós conseguimos chegar nesse mundo da pandemia a 7.500 comunidades e aldeias da Amazônia Profunda e bairros da região da periférica de Manaus. E é nesse contexto que eu queria falar sobre o ODS 15. O principal desafio que nós temos é fazer com que a floresta tenha mais valor em pé do que derrubada. Esse conceito foi idealizado no Amazonas no início dos anos 80, nos anos 2000, por ocasião da implantação do programa denominado Zona Franca Verde. A lógica foi fazer com que o açaí, a castanha, a borracha, e o patauá, a abacaba, e etc., andiroba, todos esses produtos da floresta tenham mais valor em pé do que derrubado. E uma das lições aprendidas mais relevantes começa pela necessidade de entender bem as cadeias produtivas de cada uma dessas espécies, ou conjunto de espécies. E eu cito como exemplo o caso do óleo de andiroba. A andiroba é uma espécie nativa que ocupa áreas úmidas da Amazônia e produz um fruto mais ou menos do tamanho de um caroço de abacate e que produz um óleo valiosíssimo para usos tanto medicinal quanto como fitoterápico. E antes, essa andiroba era primeiro produzida de uma maneira muito rudimentar, com um papel muito grande do intermediário no processo de comercialização. E o que nós fizemos, e aí cito como exemplo o município de Carauari, no Médio Juruá, foi desenvolver, primeiro, uma tecnologia de processamento dessa semente que resulta num óleo de melhor qualidade, com menos acidez, menos impurezas, etc. E isso foi um projeto de P&D que envolveu diversas universidades e instituições de pesquisa. O segundo foi fazer a formação de empreendedores caboclos. E aí nós formamos, em parceria com o CETAM, que é o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas, 50 empreendedores da floresta jovens que já tinham terminado o ensino médio e fizeram um ano de educação tecnológica para esses produtos da sociobiodiversidade da Amazônia.
Ao final desse curso, ao invés de fazerem monografia, esses jovens elaboraram planos de negócio, atrelados aí à estrutura de planos de negócio convencionais. Tivemos o apoio do SEBRAE para isso. Com base nesses planos de negócio, nós viabilizamos investimentos. E um desses investimentos, faço aqui como um exemplo, é a empresa de base comunitária do Bauana, que tem um crescimento muito expressivo. Eles começaram vendendo R$5.000 por mês, depois passaram para 20, depois para 100, e agora com R$400.000 de faturamento bruto por ano. São 2 jovens, e fazendo com que esse produto chegue, de um lado, no atacado, a um grande cliente, que é a Natura, que consome isso para cosméticos, e, de outro, uma nova linha, que é um pequeno vidro voltado para o uso como fitoterápico. E o preço do óleo vendido como fitoterápico diretamente na ponta, ele é cerca de 30 vezes mais do que o vendido no atacado. Esses jovens já receberam diversas premiações nacionais e internacionais e mostram a enorme oportunidade de fazer com que a ponte entre o saber tradicional das populações amazônicas e a ciência e a tecnologia possam construir uma ponte ideológica rumo a um futuro sustentável. Esse exemplo da andiroba, eu podia citar vários outros, por exemplo, no caso do açaí ou no caso da castanha, mas eu queria falar aqui mais conceitualmente. É muito importante que a implantação do ODS 15 ele considere que em ecossistemas florestais nós não temos apenas a biodiversidade composta por plantas, animais, a água, etc. Mas nós temos pessoas. E essas pessoas são principalmente povos indígenas e populações tradicionais. E essas populações têm um conhecimento riquíssimo, vastíssimo. E é essencial valorizar esse conhecimento, sistematizar esse conhecimento, apoiar processos de reprodução desse conhecimento, que ele é majoritariamente oral, e identificar oportunidades de fazer com que esse conhecimento se some efetivamente à mais moderna tecnologia disponível e que possa superar os gargalos, em especial da logística, no caso da Amazônia. Então, essa ênfase na valorização do conhecimento tradicional, de um lado, e na inovação tecnológica, de outro, é uma das coisas que a FAES tem apoiado. Nós temos mais de 2.000 projetos e iniciativas apoiadas em comunidades e aldeias da Amazônia Profunda. E um outro ponto conceitual que eu gostaria de salientar é a importância de articular isso com o mundo urbano. Nós temos uma população na Amazônia que é predominantemente urbana, mais de 80% da população é urbana, e hoje essa população urbana ela está dependente ou de indústrias, como é o caso da Zona Franca de Manaus, ou de serviços do comércio e etc., como é o caso, em especial, das pequenas prefeituras ou pequenos municípios da Amazônia. Então, é muito importante que nós possamos ter essa interface entre a floresta e o mundo urbano. E para fechar, o tempo é curto, são só 15 minutos, mas eu gostaria de ampliar agora, sair desse caso pequeno do Juruá para ter um olhar panamazônico. A FAES trabalha nos 9 países da Amazônia e nós temos uma oportunidade enorme de intercâmbio de soluções entre esses países. A realidade da andiroba no Brasil é muito parecida à do Peru e assim por diante, o pirarucu e etc.
Então, é muito importante que nós criemos espaços para intercâmbio de soluções, para que a gente avance na implementação do ODS 15. É muito importante que as soluções dos problemas práticos, que não só eu estou citando aqui, mas eu tenho certeza que os meus colegas panelistas vão ilustrar tantos outros, que essas soluções sejam compartilhadas. E uma das plataformas que a gente tem apoiado é a plataforma da rede SDSN, Sustainable Development Solutions Network, que é uma rede que tem um capítulo amazônico. Então, quem quiser ver um pouco mais, é SDSN Amazônia. Então, com esse olhar, aqui eu gostaria de encerrar a minha fala, enfatizando a importância do intercâmbio de soluções entre os países, entre os estados, entre os povos da Amazônia, porque existem, sim, muitas soluções desenvolvidas e muitas coisas que podem servir de inspiração para que todos se unam em torno desse objetivo de fazer a floresta valer mais em pé do que derrubada e que ela gere prosperidade, em especial o fim da pobreza extrema e a melhoria da qualidade de vida na Amazônia. Muito obrigado, Marcelo, e devolvo a bola para você. Muito obrigado, Virgílio. Muito interessante o trabalho da FAS, né? Interessante esse trabalho com as comunidades e procurar soluções para problemas globais na floresta. Eu acho que isso é muito interessante. E ouvir também as pessoas que lá residem, né? Não tentar impor um modo produtivo que seja o modo produtivo urbano ou da monocultura. Então, tem muita solução para problema que a gente nem sabe que está na floresta. Mas eu queria aproveitar esse momento e passar para a nossa segunda panelista, que é a Paula Torres, da Rainforest Alliance, que vai falar um pouquinho do trabalho deles. Então, você tem 15 minutos aí, Paula. Muito obrigado. Obrigada, Marcelo. Obrigada, pessoal. Bom, meu nome é Paula, né? E eu, junto aqui com a equipe da Rainforest Alliance, meu papel principal é fazer essa articulação com os produtores rurais, apoiar em projetos de sustentabilidade e, principalmente, dar esse suporte em relação às certificações. Bom, nesse painel a gente está conversando aqui sobre o ODS 15, né? E, nesse sentido, eu acho que está muito ligado com esse termo que está sendo muito mencionado ultimamente, que é sobre a agricultura regenerativa, né? Então, apesar desse termo estar bem em moda agora, já são práticas que estão sendo feitas pela Rainforest há bastante tempo. Então, por mais de 30 anos, a Rainforest vem trabalhando com esse tipo de agricultura mais sustentável, né, com a parceria dos produtores, com os produtores rurais, utilizando esses métodos, né, de cultivos que protegem a terra e sempre proporcionando essa sustentabilidade. Eu trouxe aqui alguns exemplos, né, alguns cases para compartilhar com vocês, de algumas situações que estão acontecendo em alguns projetos que acontecem na Rainforest, e eu queria compartilhar com vocês. Bom, só para contextualizar um pouquinho, então, em relação a essa questão da agricultura regenerativa, né, a gente tem alguns relatórios da ONU, né, que trazem, né, informações sobre essa biodiversidade global, né, e sobre a questão da situação alarmante que a gente vive, né, de muita destruição ambiental, muitas espécies entrando em extinção. Então, nesse contexto, a agricultura regenerativa não basta, então, só termos processos que tenham menos impactos negativos. É necessário promover ações que regenerem, né? Que promovam essa melhoria na biodiversidade e também no armazenamento de carbono.
em relação às localidades, por exemplo, a gente percebe que aqui na região tropical, né, só para dar um dado aqui, por metro quadrado, nessas latitudes, né, tropicais, elas têm mais espécies do que em outras regiões de latitudes ao norte, por exemplo. Então, o impacto nessa região acaba sendo muito mais agressivo nesse termo do que em outras localidades. Então, eu vou trazer alguns exemplos aqui que tem desenvolvido na Rainforest. Em relação à biodiversidade, por exemplo, às vezes o que vem primeiro na nossa cabeça de diversidade, alguns animais maiores, por exemplo, tigres, leões, mas a gente esquece que tem pequenos animais, por exemplo, os polinizadores, que têm grande importância, né, na agricultura e que vêm sendo atingidos muito com essa questão do impacto ambiental. Então, por exemplo, no programa de certificação da Rainforest, é proibido, um dos pontos que abrange a certificação, é a proibição de caça nas fazendas. Então, para proteção desses polinizadores, então, pássaros, morcegos, abelhas, qualquer forma de caça é proibida, e para fortalecer essas espécies. A gente tem um caso de uma fazenda de 1.000 hectares em Aquiares State, nome Aquiares State Coffee, na Costa Rica, que já está participando, né, da certificação há mais de 17 anos, e eles têm contribuído bastante para essa regeneração. Então, por exemplo, nesse programa de certificação, eles plantaram mais de 50.000 tipos de árvores, e isso contribuiu, então, para 76 espécies diferentes de árvores, e 140 espécies de pássaros também foram verificados nessa área, sendo que 103 dessas já tinham, já não estavam presentes e começaram a ser observadas após esse trabalho da certificação. Então, um desses pontos é bem interessante. Um outro caso muito interessante é na região de Gana, Juaboso-Bia, uma região produtora de cacau, que eles têm feito um programa relacionado mais à proteção das zonas ripárias, ou aquelas zonas de faixas de terra que ficam próximos ao longo dos cursos d'água. Então, nesse caso de Gana, desses produtores, uma comunidade de 36, um grupo de 36 comunidades se uniu, né, fez essa parceria junto com a Rainforest para ter esse manejo melhor da água, e também com plantio de árvores nativas nas margens dos rios. E nesse caso, havia um curso d'água que ele já estava se perdendo, já estava, não estava correndo com tanta frequência, e após esse plantio, após esse projeto, observou-se que o rio voltou a fluir durante todo o ano, como era inicialmente antes do impacto. Uma outra informação interessante relacionada com as mudanças climáticas. Num estudo feito com produtores de café na Colômbia, pôde-se observar que, por exemplo, em um ano de clima adverso, onde tem muitas doenças fúngicas, observou-se que os produtores que já participavam da certificação, que utilizam essa ferramenta para melhoria contínua, eles tiveram um impacto, porém, esse impacto foi apenas de 1% na sua produtividade, sendo que em outros produtores que também dessa região,
observou-se 52% de perda devido a essas mudanças climáticas. Então, a gente percebe que a certificação, ela é uma ferramenta super importante, né, e ajuda muito aos produtores nessa questão da resiliência, né, da adaptação para as mudanças climáticas. Um outro caso muito interessante que foi observado foi no Sri Lanka, em algumas fazendas produtoras de chá. E nesse caso específico, um produtor, ele está utilizando o manejo integrado, como manejo integrado, né, de solo, plantas daninhas e pragas. Ele tem utilizado outras ferramentas que não o uso de herbicidas para o controle de plantas daninhas. Então, eles utilizaram, eles têm utilizado mão de obra menos intensiva, assim, menos agressiva ao meio ambiente. Então, eles, no primeiro ano, ele utilizou essa mão de obra mais intensiva para a retirada de plantas daninhas mais agressivas. No segundo ano, essa mão de obra já foi um pouco menos intensiva, porque o fato de não utilizar o herbicida proporcionou que as outras plantas daninhas benéficas protegessem o solo e não tivesse esse impacto. E já no terceiro ano, a produtividade, observou-se uma produtividade, um aumento dessa produtividade de 20%. Então, no final das contas, esses produtores observaram uma economia de custos, porque não utilizaram os herbicidas, e um solo mais rico, né, que isso proporciona melhor qualidade dos córregos e dos rios. Um outro estudo que foi realizado nos Andes peruanos, na região de Junín, mostrou, então, a questão mais relacionadas à melhoria da produtividade e os meios de subsistência. Então, nessa região, observou-se que houve um aumento, né, na produção anual, e devido ao processo de certificação, então, levou aí um aumento de $280 por hectare na renda líquida dos produtores. Então, esse aumento de renda também auxilia bastante na questão da valorização, né, do produto e fortalecimento dessas ferramentas, né? Um outro ponto muito importante, que também dentro do contexto aí da certificação, é a participação das mulheres, né, nos processos de produção agrícola. Então, alguns dados aqui que foram levantados, que especialistas dizem que as mulheres são responsáveis por até 43% da força de trabalho agrícola nos países em desenvolvimento. Então, isso é fundamental para a questão da segurança alimentar e na luta contra as mudanças climáticas. E, nesse sentido, o programa de certificação também promove, né, busca promover essa participação da mulher no campo e em todos os processos produtivos. E, bom, eu acho que nesse contexto, rapidamente, o tempo é um pouco curto, né? Mas eu gostaria de compartilhar esses cases com vocês. Caso vocês tenham interesse em saber mais informações sobre o Rainforest, sobre o trabalho da certificação, vocês podem entrar em contato comigo pelas redes sociais. E todos esses dados que eu comentei
eles estão disponíveis no nosso blog, vocês podem entrar e saber mais informações. E eu acho que é isso. Muito obrigado, Paulo, muito interessante, né? E a gente vê, assim, um pouco do que o professor Virgílio apresentou, né, das soluções desenvolvidas pelas comunidades e a certificação como uma ferramenta de empoderamento das pessoas e de assegurar que alguns dos objetivos estão sendo cumpridos, né, que tem essa responsabilidade socioambiental. Muito, muito legal esse trabalho. E aí agora eu queria aproveitar e chamar o último panelista, né, que é o José Sioca, da World Animal Protection, para contar um pouco do trabalho deles e das soluções que estão sendo propostas na instituição, né, na World Animal Protection. José, está contigo. Olá a todos, muito bem-vindo. É um enorme prazer estar aqui para abordar esse tema tão importante, né, que vem sido aí debatido amplamente. Eu sou José Sioca, sou zootecnista, eu trabalho na World Animal Protection, especificamente na área de animais de fazenda, animais de produção. E hoje a organização ela tem atuado, a World Animal Protection tem atuado muito forte em duas grandes áreas, né? Uma é que justamente a relação do bem-estar dos animais de criação, de produção, no aspecto mais amplo, né? Envolvendo bem-estar, mas envolvendo todas as questões, e também em animais silvestres, né? O quanto isso está correlacionado, principalmente também com a própria ODS-15, né? Então, eu gostaria de trazer aqui uma perspectiva sobre que talvez alguns aí não tenham percebido, mas que a pandemia e até outros riscos futuros aí de problemas relacionados aí com a exploração e a interação aí com os animais possa trazer para nós no futuro, né? Seja aí para produzir alimentos ou até mesmo para satisfazer os nossos interesses, que é o caso que eu comentei, que é a atuação da organização na exploração de animais silvestres, seja ela como bichos de animais de estimação, né, bichos de estimação, turismo também, que é um outro tema que a organização tem trabalhado muito grande, esse turismo responsável, e até mesmo a questão da caça, né, o quanto isso interfere não só no bem-estar dos animais, mas também o quanto isso está diretamente relacionado com a ODS-15, né? E em todas as formas de exploração, o bem-estar e a proteção dos animais ela é fundamental para garantirmos, então, o cumprimento da proteção, da restauração também, né? E o uso responsável da vida silvestre, que é justamente o tema desse debate, o tema da ODS. E o que eu acho que, antes da gente entrar um pouco nessa relação do bem-estar com a ODS-15, gostaria até de trazer um pouco o que é o bem-estar, né? Então, o conceito de bem-estar animal, o conceito de bem-estar dos animais, apesar de parecer simples, né? Ele tem suas particularidades e não se baseia no simples fato do animal estar bem. Então, o bem-estar ele é uma ciência e por isso ele pode ser medido, né? Então, de uma maneira geral, o bem-estar ele se refere justamente à qualidade de vida de um animal e que contempla três grandes pilares: as condições fisiológicas desse animal, o estado psicológico dele e, por fim, também a capacidade desse animal expressar os comportamentos da espécie. Então, trazendo um pouco essa evolução, o conhecimento do bem-estar e a evolução de como que a gente está interagindo com os sistemas de produção atuais, né, para a nossa alimentação, a gente pode dizer que o nosso sistema atual alimentar ele foi mudado nas últimas décadas no paradigma de alimentar de uma maneira cada vez mais barata. Mas isso traz alguns custos, principalmente os custos do planeta, né? Então, o sistema produtivo atual ele tem como objetivo produzir cada vez mais alimento e a esse custo sempre buscando ser mais baixo. Porém, esse formato industrial intensivo de produção, principalmente produção agropecuária, ele tem trazido sérios problemas, degradando os solos, os ecossistemas e também aí reduzindo, inclusive, a capacidade produtiva e regenerativa do planeta, ficando, então, cada vez mais dependente de um sistema cada vez mais industrial, um sistema cada vez mais intensivo de produção de alimentos, para justamente acompanhar essa demanda de uma maneira até insustentável, né, de proteínas.
E esse consumo global crescente de alimentos baratos, por conta dessa produção intensiva em escala, ela não é sustentável e isso acaba agravando essas pressões e gerando esse ciclo. Então, o que a gente vê que, apesar dos enormes avanços que ainda há para serem enfrentados, existem desafios, dentre eles aí os potenciais impactos negativos no ambiente, envolvendo a perda da biodiversidade, que é o tema da ODS, e dos habitats naturais, além de, então, comprometer também o bem-estar desses animais e a condição de vida e de trabalho também dos trabalhadores rurais que envolvem outras ODS nesse sentido. Então, alguns trabalhos que a gente vê têm demonstrado que, nos últimos séculos, os habitats vêm sendo eliminados para serem transformados em terras agrícolas, né? E há uma distribuição altamente desigual do uso da terra entre a agropecuária e as plantações para o consumo humano, né? Então, tem um estudo, inclusive, publicado na Science, em 2018, que diz que se nós combinarmos as pastagens com a terra usada para o cultivo de grãos, né, para alimentar os animais, a agropecuária ela corresponde aí a 77% das áreas agrícolas globais, né? Embora a produção de bovino suinizado também ocupe maior parte dessa série. Então, a gente vê que a produção só como a produção do animal, mas a gente acaba não fazendo essa correlação da produção de grãos, que, sendo uma grande parte, 70%, 80% da produção hoje, por exemplo, de grãos de soja, acaba sendo destinada para a alimentação dos animais, né? E isso acaba produzindo 18% das calorias mundiais, isso representa, por esse artigo, 37% das proteínas totais, né? Por isso que eu acho que esse é o momento de termos uma visão mais holística desse cenário, né? E o Brasil é um grande player para isso, porque o Brasil ele detém aí um próximo aí de 200 milhões de cabeças de gado e 22% estão na região norte do Brasil e 37% no centro-oeste, né? E são áreas que contemplam aí dois grandes, importantes biomas brasileiros, né? Porém, é importante a gente também destacar que o Brasil ele é um dos principais produtores e exportadores de frango. A gente tem aí uma média de alojamento aí de 6 bilhões de frangos e um rebanho aí mais ou menos de 44 milhões de suínos, né? E a dieta dessas espécies, de fato, demanda um grande volume de grãos que se dá principalmente aí por meio da soja. Então, a gente tem visto justamente essa correlação, e essa soja é tanto produzida no Cerrado quanto também no bioma amazônico, né? Então, esse link que precisamos fazer quando pensamos na degradação dos ecossistemas e da perda da biodiversidade. Até que ponto a produção industrial intensiva de animais acaba não tendo correlação direta e indireta com essas questões, né? Isso não significa a gente não consumir, cara. Significa a gente consumir de uma maneira menor e de uma maneira mais ética, né? Para que, então, e sustentável, para a gente conseguir, então, atingir esses objetivos do desenvolvimento sustentável, né? Mas quando a gente entra nessa relação do bem-estar com a ODS 15, né? Para nós atingirmos esse objetivo, a perspectiva da atividade agropecuária deve ser ressaltada como um protagonista na questão da sustentabilidade. E a forma como a gente produz e consome o nosso alimento, isso causa impactos tanto negativos quanto positivos. E para que a gente consiga, então, alcançar uma produção realmente sustentável, a gente tem que olhar dessa maneira mais holística, né? Então, essa relação com o bem-estar, ela vai além desses animais, da produção de animais de criação para a produção de alimentos, né? E as consequências dos sistemas que são cada vez mais industriais, inclusive, têm levado também a outras consequências, outros impactos, né? Essa redução significativa que eu falei dos impactos dos habitats naturais tem exposto muitos animais silvestres e, por conta disso, milhares de animais silvestres, principalmente, sofrem com essa ação e muitos acabam sendo explorados por outros fins, para diversos fins, na verdade, seja aí para servir como bicho de estimação, para próprio consumo, para a demanda no uso da moda, para o turismo e também, inclusive, até para virar medicamentos, né? Então, dessa forma, a World Animal Protection, a Proteção Animal Mundial,
ela tem atuado de uma maneira muito ativa nessas duas grandes áreas, na área de animais de criação e de produção, para que a gente tenha sistemas mais éticos, sistemas mais sustentáveis de produção. Isso está muito relacionado com o que os outros colegas comentou, e também na vida silvestre. Então, conscientizando pessoas sobre os impactos dessa exploração de animais silvestres, né? Então, existem aí inúmeras iniciativas globais que nós vemos trabalhando para transformar o sistema de alimentação atual em sistemas mais éticos e sustentáveis. E a World Animal Protection ela tem atuado de uma maneira muito ativa em diversos países, junto não só às instituições privadas e à sociedade civil, principalmente, levando informações às pessoas e buscando que essas transformações ocorram, porque isso depende muito de uma mudança de hábito, de uma mudança, de fato, do nosso padrão de consumir, né? Isso envolve não o consumo somente do alimento, mas também do consumir quando eu vou viajar, vou fazer um turismo, até que ponto isso é sustentável em alguns aspectos, pensando nessa questão do bem-estar dos animais, né? E eu gosto de citar talvez uma iniciativa muito interessante, liderada pela World Animal Protection em parceria com outras organizações, que é a Compassion World Farming e também a Humane Society International, a Farms Initiative, que nós chamamos, né? Então, o objetivo da iniciativa Farms, ou a Farms Initiative, é justamente fazer com que as instituições financeiras, que a gente vê que as instituições financeiras têm um papel fundamental nessa transformação, né? E a ideia é que essas instituições incentivem e apoiem, então, produtores de carne, de leite, de ovos e também de outras cadeias, de outras empresas aí da cadeia de suprimento, a cumprirem com os padrões mínimos de responsabilidade, que são os que nós chamamos de Responsible Minimum Standards, com relação à maneira como esses animais são criados, transportados e abatidos, né? E até em setembro de 2019, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente lançou os princípios para a responsabilidade bancária durante a Assembleia da ONU, né? E como parte dessa iniciativa, a UNEP publicou um documento de orientação que lista justamente essa iniciativa Farms e os padrões mínimos como um recurso-chave. Então, nós precisamos transformar o sistema de alimentação para justamente fomentar sistemas mais éticos, e para isso é preciso diversificar, envolve um pouco a diversificação da proteína, né, que consumimos. Então, o brasileiro, principalmente, tem muito isso da carne ser algo central no prato, e a gente vê que se todos os países, principalmente os países em desenvolvimento, tiverem essa mesma relação, a gente não vai ter espaço suficiente para produzir isso, né? Para produzir essa quantidade de proteína sem danificar os animais e também degradar o ambiente, né? Então, a gente acredita que a inclusão e a diversificação de proteínas, incluindo aí as proteínas vegetais, assim como a produção de carne celular, que tem sido amplamente debatido e discutido, inclusive empresas já com metas de trazer isso ao Brasil para 2024, são iniciativas aí que vão ajudar muito a trazer maior segurança alimentar para uma população que tem sido cada vez mais crescente, que tem uma demanda cada vez mais crescente por alimentos seguros também, né? Então, isso permite uma pressão menor no ecossistema e no uso da terra, com o uso reduzido, principalmente de monoculturas, de fertilizantes, pesticidas, antibióticos. As pessoas talvez ainda não entendem, mas os antibióticos eles são amplamente utilizados na produção animal. E isso vai ajudar com que toda essa redução, e que entra muito esse sistema de produção agroecológico, regenerativo, que foi comentado, isso vai ajudar que a gente consiga proteger a qualidade do solo, da água, assim como a biodiversidade. Então, é necessário aí assegurar que as metas e as políticas climáticas e biodiversidade cubram os investimentos em sistemas alimentares justamente mais éticos e sustentáveis, que é fundamental também acabar com o financiamento de sistemas que não são sustentáveis no futuro. Por isso que a organização, a World Animal Protection, ela tem trabalhado em diversas vertentes
tanto junto aí às empresas, seja elas redes varejistas ou produtores, mas também com governos elaborando políticas e também, principalmente aí agora que eu comentei, com as instituições financeiras, que a gente vê que se as instituições financeiras não trabalharem numa transição para que ocorra uma produção mais sustentável, que de fato vai tirando os seus investimentos em sistemas que não são mais sustentáveis, a gente acredita que esse acaba sendo o caminho, né? Então, isso reforça a importância e o papel do bem-estar animal no atendimento da ODS 15, né? Assim como em diversos outros objetivos aí que a gente não citou aqui hoje nesse debate, né? E a gente não pode dar as costas para o problema, então a gente precisa agir, e a Urban Protection trabalha justamente com diversos players da cadeia para forçar, então, essas transições, as mudanças que melhoram tanto o bem-estar desses animais, mas também proporcionam vida melhores para os animais, para as pessoas e para o planeta. Então, acho que a mensagem que eu gostaria de passar é justamente essa. Bom, muito obrigado aí. Muito legal, José. Obrigado, né? Acho que agora a gente encerrou aqui o painel, né, com vocês três falando, e eu acho muito interessante que são visões muito complementares que a gente tem aqui, né? Então, a gente tem o conhecimento, a sabedoria dos povos tradicionais, das populações indígenas, que ajudam a criar soluções, que ajudam, por exemplo, né, como o professor Virgílio falou da fase da produção de andiroba, que é usado em cosméticos, mas que é algo conhecido há muito tempo. Então, essa sabedoria tradicional que ajuda a gente a desenvolver e você gerar renda da floresta, né? Ao mesmo tempo em que você tem padrões de certificação, né, como os da Rainforest Alliance, que ajudam também a assegurar que exista um padrão de qualidade e sustentabilidade no que é certificado, né, e você fomentar a melhoria da produção, dos ciclos produtivos e como que isso pode ter um impacto na renda das famílias. E, por último, essa questão da segurança alimentar, trazida, eu acho que pelo José, da World Animal Protection, que é importante a gente pensar, porque, na verdade, quando você pensa nos objetivos de desenvolvimento sustentável, o que a gente tem é que eles precisam ser atingidos para a gente conseguir deixar um mundo melhor para os nossos filhos e netos do que o mundo que a gente recebeu. E para isso acontecer de fato, a gente tem que trabalhar de todos os lados, né? A gente tem que trabalhar com as populações tradicionais, a gente tem que reconhecer a necessidade, o aumento de demanda por alimentos, né? Uma população global crescendo, e a gente tem que considerar também, por exemplo, a redução do desmatamento como uma ferramenta para ajudar a mitigar as mudanças climáticas, que tem um ciclo de feedback que ajuda a conservar o clima para que a gente consiga produzir e consiga viver, né? Eu acho que isso é muito também do que a gente faz no IPAM. Eu nem falei muito, a gente trabalha muito com agricultura familiar, trabalha com agricultura e pecuária, que é a minha especialidade, eu sou engenheiro agrônomo, e a gente também trabalha com esses territórios naturais protegidos. Também podem olhar o site, muito legal. Mas eu acho que assim, a solução e a implementação para a gente conseguir chegar e atingir os objetivos do desenvolvimento sustentável dependem dessa atuação de vários lados, né, de vários atores. Então, acho que a gente ainda tem alguns poucos minutinhos e eu ia pedir, parece que a gente perdeu o professor Virgílio, mas eu ia pedir para a Paula Torres, se ela tiver algum comentário final e ela quiser fazer algum agradecimento, por favor. Obrigada, Marcelo. Bom, queria, em nome da Rainforest, agradecer, né, pela oportunidade aqui de apresentar um pouquinho, né, do nosso trabalho e deixar aberto aí o convite para as pessoas que tiverem interesse em saber mais informações, entrar em contato conosco nas nossas redes sociais. E para a gente é um grande prazer poder trabalhar com essa questão de sustentabilidade, né? E promover essas ações que realmente é muito importante e só tem a agregar aí para todos e promover
esse desenvolvimento para as futuras gerações mesmo. Então, muito obrigada a todos. Valeu, Paulo, muito obrigado. Obrigado pela apresentação, pelas suas palavras finais. José, quer fazer alguma consideração final? Obrigado, Marcelo, pelo espaço. Bom, em nome da Proteção Animal Mundial, da World Animal Protection, nós gostaríamos de agradecer muito esse espaço, essa oportunidade. Eu acho que é uma forma da gente buscar trazer todos esses desafios de uma maneira mais holística e poder ter a oportunidade de gerar essas correlações que a gente tem. Isso tem sido de uma maneira muito mais intensa agora, né, por conta da pandemia, tem sido muito mais discutida sobre essa relação e interação nossa com os animais e os riscos também disso, né? Isso está totalmente alinhado aí com a ODS 15 da vida terrestre. Então, o quanto nós exploramos, o quanto utilizamos e a forma como utilizamos os recursos, né, terrestres, e o quanto isso impacta, então, se a gente justamente trabalhar de uma maneira realmente sustentável, visando, então, o cumprimento desses objetivos, e aí reforça a importância não só das instituições privadas, mas de governos e também, principalmente, das instituições financeiras em promover e incentivar isso, seja por recursos, por linhas de crédito, o quanto isso vai potencializar e acelerar essa transição. A gente precisa, a World Animal Protection acredita que a mudança ela precisa ser transformadora e não incrementar. E a gente precisa transformar mesmo o sistema. Isso envolve uma mudança forte por parte de todos, inclusive da nossa parte. Então, as nossas mudanças de hábitos de consumo, não só de consumo de proteína, mas, como disse, num turismo, em todas as relações que envolvem o bem-estar e o meio ambiente. Então, quanto isso acaba favorecendo aí a gente o cumprimento desses objetivos, Marcelo. Queria agradecer, então, muito obrigado aí a todos. Muito legal, muito obrigado, Paulo, muito obrigado, José. E é isso, né? A gente, para conseguir atingir os objetivos, a gente tem que preocupar tanto com a questão social, na melhoria das vidas, a melhoria da condição de vida, você conseguir fazer com que as pessoas não passem fome, consigam ter educação, você conseguir também ter uma questão econômica, né, que seja viável para quem está na floresta e para quem está na cidade, que você consiga viver da floresta, que não dependa da extração ou do uso não organizado das áreas. E você tem que controlar também, de certa forma, o clima. Você tem que ajudar a manter os ecossistemas para manter o clima dentro do 1,5 graus. E então esse foi o nosso painel do ODS 15 Vida na Terra, Vida Terrestre. Muito obrigado, gente. Boa tarde.